dia. Que a paz de Jesus inunde o seu coração nessa manhã de domingo. Sejam todos bem-vindos à Casa Joana de Ângeles, essa casa de acolhida, de socorro e de oração. Aqueles que ainda não fizeram, por favor, coloquem o celular no modo silencioso. Vamos direcionar nossa atenção e acolher as palavras que vamos ouvir agora de manhã. Fechando os nossos olhos, vamos juntos abrir o nosso coração para receber as palavras do Evangelho de Jesus. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos a Ele entregar tudo aquilo que o nosso coração está preenchido, nossas preocupações, nossos medos, nossa família, nosso trabalho, todos aqueles que trazemos no coração e que por alguma razão não estão aqui conosco. Pedimos que a luz do Cristo preencha esse ambiente, se estenda àqueles que não puderam estar aqui fisicamente nesse momento. E vamos pedir à espiritualidade da casa que traga intuição, iluminação às palavras da nossa irmã Cristina, que vai fazer a preleção nessa manhã. Agradecemos a Deus Pai a vida, a saúde e a oportunidade de estarmos aqui mais essa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Vou estar meio fanha porque eu estou resfriada, tá? Mas vou tentar passar da melhor forma possível. Hoje o estudo, a gente continua, sobre o estudo do Evangelho, e o capítulo é o capítulo 13, que fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E é um capítulo que tem muita coisa que a gente possa tirar de aprendizado desse Evangelho, né? Tudo começa com uma passagem, que eu acho que é importante contextualizar a fala de Jesus, né? Na época de Jesus, a lepra, e não só a lepra, mas várias doenças de pele, elas não eram vistas só como uma enfermidade física, elas também representavam uma impureza do ser, né? Então, por essa razão da impureza, essas pessoas eram proibidas de estarem próximas aos grupos, né? E não só eram proibidas de estarem próximas às outras pessoas, como elas deviam gritar impuro, impuro, toda vez que elas passassem e existissem pessoas por perto. Olhando esse costume, vamos dizer assim, a gente já tem uma noção de como a gente já pôde evoluir um pouco em relação, pelo menos, ao trato com as pessoas, né? Mas o que acontece? Quando o leproso era curado, ele não podia só voltar para casa. Ele tinha que passar por alguns processos que faziam parte das tradições judaicas, tá? Então, o primeiro deles era: toda pessoa curada deveria primeiro buscar o sacerdote mais próximo, ou do templo, ou de uma sinagoga, e seria avaliado por esse sacerdote. Então, esse sacerdote iria buscar pessoas que conheciam aquela pessoa, que se dizia curada, para realmente dizer: existia uma doença nele. E aí o sacerdote iria verificar o corpo da pessoa para constatar a cura. A partir da constatação da cura, existia um processo de vários rituais, que iria fazer a limpeza do ser, né? E depois desse processo, a pessoa curada deveria ofertar algumas coisas, ou seja, em oferta pela bondade de ter sido curada. Então, iria desde sacrifício a animais, a ofertas de pães, sem fermento e azeite, ao templo em forma de agradecimento. Aí que a pessoa poderia voltar para casa, tá? E esse evangelho, esse trecho do evangelho, ele começa exatamente diante de um processo de cura. Então, Jesus havia feito uma preleção, discursado num monte, e quando ele sai diante de todas as pessoas,
um leproso que se aproxima e deveria estar gritando impuro, impuro, não faz isso, ele começa a gritar e a chamar por Jesus, porque a multidão meio que não estava permitindo que ele chegasse até Jesus, e ele queria ser ouvido, né, pelo mestre. E aí ele começa a gritar, né, se tu queres, Senhor, podes me curar. E fica gritando, se tu queres, pode me curar. Se tu... E aí Jesus ouve, e ele para, ele vai até a direção do leproso, olhando para o leproso, ele fala, eu quero. E ele toca o leproso. Esse processo do tocar era algo que um judeu não podia fazer. Né? Aí a gente vê nas pequenas atitudes do Cristo como ele era revolucionário e como ele não estava nem um pouco preocupado com essas questões, para ele, pelo menos, com as regras. E aí ele toca e fala, fica limpo. E nessa hora, o corpo do leproso se transforma, fica limpo. Todas as feridas se curam, todas as marcas que existiam, as faltas, né, os machucados que a doença causava, tudo se regenera. Né? E aí, então, Jesus olha com ternura para ele e fala, vê, não o digas a ninguém o que aconteceu, né? Mas vai e mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Esse é o trecho do Evangelho. Tá? Então, Jesus ele coloca no leproso, né, a posição de que ele seria o testemunho. Então, quando o ex-doente, no caso, né, chega até o sacerdote, ele mostra, né, então assim, o sacerdote ele vê que houve uma cura milagrosa. Como assim? Né? E esse olhar de que houve uma cura milagrosa, né, era uma prova irrefutável para o sacerdote das ações de Jesus. Né? E aí os sacerdotes teriam que reconhecer que houve a ação de Deus através de Jesus, através desse movimento. Só que a gente também vê que, apesar de Jesus ser, né, um revolucionário, ele também respeitava as leis judaicas. E ele fala exatamente, vai e faça todos os procedimentos que você tem que fazer conforme as leis mandam, né? Apesar dele ser o Cristo. Ele demonstrava um respeito, né, aos sacerdotes, e demonstrava o respeito a todos os processos rituais simbólicos que eram feitos. Né? E nessa passagem a gente tem como ver o testemunho, né, de Jesus, a importância da humildade associada à ação, da bondade, da caridade, da benevolência. Né? Em nenhum momento Jesus comentava sobre o que ele fazia. Né? Então, quando a gente vê todas as passagens, né, de todos os que escreveram, né, a gente vê que Jesus simplesmente fazia o que tinha que fazer e seguia em frente, sem comentário, sem alarde, sem exaltação, sem nada. Né? E aí a gente entende o quê? Que para Jesus, como ele sempre deixou claro, Deus agia sobre ele. Né? Então tudo que ele fazia era vontade do Pai, vontade de Deus. Então a lei de amor estava a serviço através de Jesus. E ele nunca se sentiu importante ou engrandecido ou maior por causa disso. Né? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, que Emmanuel ele vai contar toda a história de como que a humanidade apareceu no planeta. Né? Ele narra, Emmanuel, que Jesus já era o Cristo antes da Terra ser Terra. Ele já era o escolhido a cuidar desse planeta. Então, a gente tem uma noção, através desse livro, principalmente, né, do que seria mais ou menos a grandeza de Jesus. Né? Mas ele nunca se apresentou dessa forma. Né? E de uma maneira muito mais próxima à nossa realidade, porque às vezes a gente olha, né, Jesus, pensa, nossa, né, a gente está tão longe dele, né? Aí a gente tem que trazer exemplos do nosso contexto, da nossa realidade. Aí uma das pessoas que a gente cita bastante é Chico Xavier, né? Que é o mais próximo de um humano como a gente, no nosso meio, e que é possível, que mostra como é possível ser diferente, né? Chico, quando as pessoas tinham o hábito de elogiar pela bondade dele, por tudo que ele fazia, né, ele ficava sem graça. E muitas pessoas dizem que Chico ele pedia, né? Ele falava, olha, não me elogie dessa forma, né? É desconcertante. Né? E aí ele brincava com o nome dele, ele dizia, eu não passo de um cisco de Deus. Né? Então, Chico Cisco, né, era o jeitinho que ele brincava com as pessoas. Né? Porque ele não queria se mostrar especial, ou grande, ou melhor. Ele sabia que ele era pequeno. Muitas vezes ele se referia ao tubinho da caneta. Né? Ele era o tubo da caneta e a tinta eram os espíritos. Então ele era só um tubo, não fazia muita diferença. Né? E é sobre esse comportamento que esse evangelho, esse capítulo, ele está querendo que a gente reflita. Né? Qual que é a nossa postura quando nós fazemos o que a gente tem que fazer. Né?
Porque o bem, ele não deve ser visto só como uma escolha que o nosso coração toma, mas sim como uma necessidade da alma, né? Quem traz essa associação é Joana de Ângeles, né? E o bem um dia vai ser algo tão natural, mas tão natural para a gente, né? Que, como é natural hoje, uma série de outras coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, hoje ninguém se exalta porque tomou banho ou porque trabalha. Por quê? Porque essas coisas são normais, são naturais para o nosso dia a dia, né? São ações que refletem a nossa necessidade. Então, um dia, o desejo de fazer o bem vai ser uma necessidade do espírito, uma necessidade do ser, né? Tudo bem, daqui a alguns milhões de anos a gente se coloca, né, realmente como servo de Deus, né? E isso vai ser algo natural. Então, no Evangelho, ele fala que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Ele trata da humildade perante a caridade. E foi um dos caminhos apontados por Jesus, porque ele fala, guardai-vos, né? Não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, né? De outra sorte, né, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que faz em segredo, te pagará. Isso está em Mateus. Então, claramente, a gente entende que o que importa não é o reconhecimento do outro, não é a foto no Instagram ou os likes que são dados, né? Não são os aplausos, mas é o senso de um dever cumprido, é um senso de bondade, de justiça, de amor, né? Que a gente sente na nossa consciência, né? Que é o que rege a consciência, é a bondade no coração, né? Então, como ensina, né, Guimarães Rosa, pelo menos atribui ele essa frase, né, fala que a misericórdia, né, é o ato de você colocar o seu coração na miséria do outro, né, e isso seria o gesto de bondade, né. E aí tem um trecho aqui do Evangelho que eu queria ler para vocês, ele é curtinho, que é uma historinha, na verdade, né. Se chama Os Infortúnios Ocultos, que está nessa passagem. Fala assim, nas grandes calamidades, né, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos das pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir por assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a essa senhora, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizar sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são filhos, irmãos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe.
Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação, e à noite uma sinfonia de bênção se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passar aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade e tu que dela terás o mérito, e isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece suficiente? Nada é mais simples. Aprenda a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis se abençoar a sua benfeitora. E então ela responde: silêncio, não o digas a ninguém, porque assim falava Jesus. Esse é o trechinho do Evangelho que é muito bonito, né? Mas o que a gente vê nisso, né? O comprometimento que essa senhora tinha com o bem, né? Em querer ajudar as pessoas de uma forma discreta, porque a discrição também faz parte da caridade, né? Ela tinha persistência, constância, né? Então as pessoas esperavam a chegada dela. E um detalhe, ela enxergava as necessidades. Nem sempre a gente tem que ficar esperando que a pessoa peça ajuda. Às vezes a gente tem que estar com o olhar atento para enxergar ao nosso redor, né? Ela colocava sempre de uma forma humilde, tendo cuidado com a própria aparência para não machucar a outra pessoa, que estava numa condição mais frágil, mais sensível, né? E ela, nesse caso, ela se anulava, porque a ideia não era ela ser o foco. Aliás, ela era, como ser humano, inexistente. Ninguém sabia o nome dela, o que ela fazia e tudo mais. Só sabiam que ela estava olhando para o próximo. Ensinar através do exemplo, né? Porque ela levava a filha dela para que a filha visse o comportamento dela e pudesse replicar isso quando fosse a hora certa, né? E a doação do tempo dela, né? Em prol de outras pessoas. Essas ações que a gente aprende, né? Nos ensina tanto sobre a caridade material, que é muito importante, mas sobre a principal caridade, que é a caridade que a doutrina mais nos força a olhar, que é a caridade moral. A caridade moral, ela se expressa de várias formas no nosso dia a dia, porque vai refletir o que o coração busca, né? Ou seja, e o que o coração busca? O bem de todos, sem julgamentos. E aí pensando, né, como que a gente aprende na doutrina como fazer isso? Então tem alguns exemplos. Então, através do perdão, né? O perdão, ele envolve a nossa capacidade de se libertar da dor, da mágoa, do rancor, de um sentimento de tristeza, diante de algo, de alguém que nos afeta. Então, se libertar de um processo significa que eu vou parar de transferir à pessoa que me machucou as minhas dores, né, o meu sofrimento. Então, eu corto, eu interrompo esse processo, né? Não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo não é uma tarefa que a gente possa não fazer. Podemos não fazer hoje, mas no nosso desejo de crescer e evoluir um dia, vamos precisar passar por esse processo de perdão, né? Aí tem outro exemplo de caridade moral, a tolerância, né? Que é a capacidade da gente aceitar e respeitar as diferenças. Seja uma diferença do tempo que a pessoa tem, né? Ou da compreensão que a pessoa tem sobre alguma coisa, né? Seja a diferença entre crenças, opiniões ou comportamentos, né? A tolerância nas formas diferentes de viver a vida, né? Porque dentro da tolerância a gente desenvolve a paciência e a humildade. A indulgência é outra forma da gente ter a caridade moral. A indulgência, ela é diferente da tolerância, porque a tolerância é algo passivo.
No momento que eu tolero a diferença, né, é um processo interno. A indulgência significa ação, né? Então, na indulgência, eu vou ter uma atitude de desculpar o outro, de desculpar as falhas, de olhar os erros, os equívocos, com um olhar amoroso e ter um relacionamento saudável com a pessoa, né? Então, é a atitude de relevar as fraquezas, as imperfeições do outro, né? Tendo um olhar mais compassivo, mais com compaixão em relação às escolhas, às atitudes e aquilo que o outro ser humano é. Outra prática de caridade moral é a benevolência, que é quando a gente deseja desenvolver e aprimorar um coração bondoso, que a gente deseja o bem de todos sem distinção. Então é a bondade que é expressa nos pequenos gestos, no dia a dia, nas pequenas colocações, como um sorriso, uma palavra de conforto, um silêncio, um acolhimento, um abraço, um aperto de mão, um olhar. Tudo isso faz parte da benevolência, né? Então, a prática da caridade moral, ela está além da caridade material, né? E é isso que a doutrina espírita chama muita atenção, né? Porque a caridade moral, ela exige uma transformação interior. Eu preciso me transformar para poder praticar a caridade moral. A caridade material eu posso só pegar na minha casa e passar para frente, ou fazer um pix, né? Ou assim, e deixa. A caridade moral envolve o envolvimento, a conexão com a dor do outro, né? E aí, para Emmanuel, a caridade é a forma mais elevada que tem de amar ao próximo. E é uma ação que vai se representar nos pequenos gestos e atitudes. Para ele, Emmanuel, né, a caridade não é só dar o que a gente tem, né, ou dar o que sobra, ou o que não nos mais é útil, né? Para ele, a caridade é dar um conselho, né, enxugar uma lágrima, escutar de quem sofre a dor da pessoa, né, é estar presente num momento difícil. Emmanuel dizia que às vezes a caridade é o silêncio. Quando a gente para diante de alguém, não passa para frente a fofoca que a gente recebeu, quando a gente não tem aquele impulso, né, de querer cutucar, né, alfinetar o outro, fazer aquela brincadeira para machucar a pessoa, ele fala, quando a gente freia esse impulso, isso é a caridade moral. O silêncio é uma grande caridade, ele fala, né? E aí, então, é um ato de respeito e de compaixão. Outra parte, né, da caridade moral é a paciência, né, que em muitas situações é uma grande expressão de caridade moral, né? Quando a gente se conscientiza que todos nós, sem exceção, estamos dentro de um processo de crescimento, estamos dentro de um processo evolutivo. Então, a gente ter paciência com o tempo do outro é algo que faz muita diferença, né? Porque envolve o respeito. Então, a gente precisa ter paciência com a fraqueza, com as bandeiras, com os momentos, né? Ou seja, que as pessoas têm. Porque todas essas coisas é um período, ele tem prazo de validade. A gente não vai ficar com essas ideias que hoje a gente tem para sempre, né? Daqui 1000 anos, o que as ideias de hoje, direita e esquerda, por exemplo, vão valer? Nada, né? Bom, espero, né, que nada. Enfim, a gente tem esperança também, né? Mas, enfim... Né, claro que a gente não pode esquecer, né, que Emmanuel enfatizava também a capacidade de compreensão, né? Compreender os desafios e as dificuldades do outro também é uma caridade moral. E às vezes ele fala, né, a pessoa está triste, está cansada, angustiada, e a maior caridade moral é só estar perto, né? Segurar a mão, dar um abraço, né? Muita gente às vezes me pergunta, né, o que eu falo, né, numa situação de um velório. Aí você fala, você não tem que falar nada, só tem que estar perto, né? E é estranho para a gente, né, a ideia de que pode confortar alguém só o fato de estar próximo, né? E faz realmente toda a diferença, né? Aprendemos, né, com Emmanuel que a caridade moral é uma atitude constante e diária, né, de amor e de serviço, né, que se manifesta nas pequenas ações onde nós podemos ser o porto seguro para a dor alheia, né, levando paz, serenidade e esperança. E claro, não tinha como não buscar a Joana de Ângeles, né? Para a Joana, ela tem uma visão diferente da caridade, ela aprofunda. No livro dela, Vitória, a Depressão, ela escreve um outro viés sobre caridade moral que é bem interessante. Ela fala que a caridade moral está diretamente associada aos processos psicológicos do indivíduo, né? Que o leva a desenvolver e a fortalecer a própria saúde mental. Então, para ela, a caridade moral não está necessariamente no querer ajudar o outro, ser tolerante, benevolente com o outro.
Ela fala, você deve ser também consigo. Olhar, ser bondoso, amoroso, misericordioso, compassivo com a sua própria história, com as suas dores, né? Porque ela fala, você ao fazer esse processo, você se aprofunda verdadeiramente num processo de autoconhecimento, né? Conforme a gente desenvolve a nossa transformação dentro desse mundo íntimo, a gente vai se libertando do orgulho e do egoísmo, que são os grandes males de absolutamente tudo que existe no planeta. Então, Joana, ela fala, quando você aprofunda no autoconhecimento, você vai aprender a ser indulgente com você. Sendo indulgente com você, você vai conseguir ser indulgente com o outro. Você aprendendo a se perdoar, você vai conseguir perdoar o outro. Quando você for bondoso consigo, você vai conseguir ser bondoso com o outro. Então ela fala, o processo começa de dentro para fora, né? Então quando você olhar com o olhar, aceitar a tua humanidade, você aceita a humanidade que está ao teu redor também, tá? Então para Joana de Ângeles, a caridade, né, que aprendemos a desenvolver em nós, leva a um processo de cura real, ela fala, e esse é o grande processo. Joana, ela, na concepção de Joana, é mais ou menos o seguinte, que é difícil para a gente entender. Deus nunca irá te punir. Quem te pune é a tua própria consciência por não aceitar a tua humanidade e as tuas falhas. Entende? Quando você aceitar que você é humano, e aí eu me lembro sempre de Medrado, que ele brincava, ele falava, olha, Deus te fez imperfeito. Se Deus esperasse a tua perfeição, ele já teria te feito perfeito. Então, se ele te fez imperfeito, ele sabe que você vai ser imperfeito. Então, onde que está o erro nisso? Onde está a falha nisso? Apenas se comprometa a você mesmo querer ser o melhor, se desenvolver e crescer. Então, para Joana de Ângeles, a caridade não é um dever, para ela é uma necessidade da alma, né? Porque faz com que a gente se conecte ao outro e eleve o nosso patamar de consciência, né? Através da caridade moral, a gente desenvolve dentro da gente a essência de querer ser bom. E nesse caso, a gente faz o bem porque a gente deseja, não porque é uma obrigação, né? E aí, para finalizar, eu queria contar de novo, mas também falar dos casos reais, né? Contar uma situação que Chico passou, né? Que é um exemplo grande de caridade moral, né? Teve, lá em Uberaba, né, existia um padre, né, chamado Oscar de Oliveira, que ele era muito respeitado pela cidade, porque ele era um intelectual e escritor, né? E esse padre, ele não gostava do Chico, e o padre também não gostava do espiritismo, e muito menos da mediunidade, então ele não gostava. E aí ele não perdia a oportunidade para ofender, para criticar, para condenar. Então ele escrevia falando mal de Chico, falava mal da mediunidade, falava mal do espiritismo, que era o que ele era católico e tudo bem, né? E o Chico nunca falou nada, nunca fez um gesto, nunca teve uma retaliação, nunca tentou se defender, nunca processou por calúnia ou coisas do tipo, né? Mesmo diante de todas as acusações públicas, né? Aí uma vez o padre ia fazer aniversário e o Chico descobriu. Aí o que ele fez, né? Chico pediu para as confeiteiras da Casa da Prece, né, uma casa lá de Uberaba, e falou, olha, eu quero que você faça um bolo de aniversário grande, gostoso e bonito. Faz com o maior carinho que você tiver. E aí ele escreveu uma mensagem de felicitações, depositando todo o carinho, todo o afeto, né, que Chico, né, quem tem a referência, né, de Chico, ele sentia, e mandou de presente para o padre. E quando o padre recebeu, ele esperava tudo, menos um bolo de aniversário, né? Ele imaginava que ia receber ofensa, crítica e coisa do tipo. E dizem que, depois desse bolo, e aquilo tocou tanto o padre, ele não virou espírita, mas ele nunca mais falou de espírita nenhum, muito menos de Chico, parou, começou a falar de outras coisas. Então foi o jeitinho que o padre deu tréguas, ou seja, surtiu um efeito. Às vezes, o que a pessoa que agride espera é um gesto de afeto, né, e não um gesto de retaliação bélica, né, como a gente está acostumado a fazer. Mas tem várias situações, né? Teve uma outra passagem do Chico que tinha um repórter
na época da ditadura, que foi questionar, ele achava que tudo era uma fraude, o Chico era uma fraude, aquela coisa, e ele já foi todo intencionado a querer prejudicar o Chico. E chegou na frente do Chico e começou a falar um monte, né? E o Chico quietinho, só ouvindo. E ele falou, acusou, humilhou, ridicularizou, e o Chico ouvindo, né? Aí quando ele terminou de falar, o Chico olhou para ele com muito carinho, quem estava perto falou assim, nossa, que ele era muito simples no jeito dele. Ele falou assim, olha, se o senhor tivesse vindo à minha casa, né, eu te ofereceria um café, mas como o senhor veio à tua casa, eu só posso te oferecer as palavras que o senhor falou. Só. Né? Aí o cara ficou desconcertado olhando para ele, né, do tipo, você vem até aqui, Uberaba, o interior de Minas, né, ou seja, eu poderia te dar um pão de queijo, um café, um queijo, que mineiro é expert nisso, né? Mas como o homem estava todo armado, ele falou, que eu posso te oferecer? Né? Você não está aberto. Né? Você já está preso aos seus pensamentos. Né? E aí, então, o repórter, quando voltou, ele também ficou mexido com isso. Quando ele voltou, ele escreveu tudo o contrário do que ele havia acusado Chico. Né? Então, assim, esses exemplos de caridade moral é o que todos nós podemos fazer no dia a dia, né? Através de um olhar, através de um sorriso, através de um desejo de querer levar o bem aonde a gente estiver. E é isso, gente, a reflexão. Desculpa, eu passei 6 minutos do tempo. Perdão, né? Mas então eu vou pedir a vocês que a gente feche os olhos, que sente confortavelmente nesse momento de oração, que a gente possa sentir a presença do nosso espírito mentor, amigo, que nos protege, que nos ampara, que nos envolve sempre, e que possamos juntos estendendo, ampliando a percepção, para se conectar a essa equipe espiritual dessa casa, que são verdadeiros trabalhadores do bem, que estão aqui a serviço por amor, por desejo de querer cuidar da gente. E com essa sensação de gratidão, vamos visualizando a imagem doce do Mestre Jesus, uma imagem de Jesus com os braços abertos, sorrindo, feliz por estar cara a cara com a gente. E doando as nossas melhores energias, as melhores intenções de paz, de amor, de esperança, de alegria, pedimos então ao Mestre que leve toda essa energia a todo esse planeta, a todas as vidas que aqui existem, em todos os cantos, em todas as dimensões. Que todos nós possamos, nesse momento, sentir a bondade, a misericórdia e a piedade de Deus. Que a gente possa sentir o quanto somos importantes para a vida. E que com essa sensação a gente possa manter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos na semana que começa. Que assim seja, graças a Deus.